10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda tô aqui presa no meu bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! Ô Rafa, te Oi. contar uma coisa, eu preciso de um conselho seu. Ih, Você não sabe. Tá um calor desgraçado aqui, sabe? sei. E daí sei o muito calor bem. atrai muito inseto. Rafa, hoje eu abri a minha janela e tinha uns insetos gigantes lá fora, Rafa. Gigantescos. Eu não sei como... Eles tinham... Sério, eles eram muito assustadores. Ele tinha tipo uma casca grossa, vários olhos que pareciam assim de vidro. Olha, Eu não sei que tipo de veneno que se passa pra ele, porque veneno de barata aqui não vai. Que conselho? O que você acha, Rafa? que eu devo o primeiro fazer? conselho que eu acho que eu tenho que te dar é não matar os animais. A gente tem que proteger a nossa florestinha. Ai, Mas... Rafa, esqueci. Agora eu não sei te dar uma dica. Sinceramente, pra afastar eles. Quem sabe o amor... Dá um abraço neles. Ai, Rafa, mas eles são meio nojentos, eu não sei não. Tá, eu vou tentar o seu conselho, eu vou tentar abraçar o inseto, vamos ver se funciona. Sabe quem que pode ter um conselho pra gente, nesse caso? É o nosso convidado de hoje, que eu vou pedir pra ele se apresentar. Estamos muito felizes que ele está aqui conosco hoje. Sim. Por favor, se apresente pra gente. Oi, meu nome é Pedro Hernandes. Eu estou agora aqui em Ribeirão Preto. Também está muito calor, mas os insetos ainda não chegaram aqui. Então a gente pode ter um tempo para a gente planejar. Eu sou formado em imagem e som pela UFSCar, pela turma de 010. Atualmente eu trabalho com marketing e estou muito feliz de estar aqui hoje. E ainda- Nesse mundo pós-apocalíptico. Exato. Não, e ainda por cima você tem um blog super legal sobre marketing, né? O Harder, Better, Faster, Stronger, que ainda tem canal no YouTube e que lá a gente praticamente conheceu você através das lives que você tá fazendo com o pessoal AZS, né? E sobre o mercado do audiovisual, e assim, foi incrível as lives, já quero te parabenizar aqui agora, tá? Muito obrigado. Se der tudo certo, a gente volta. Eu tava tentando semana que vem, mas provavelmente vai ficar para a próxima, agora 2º de fevereiro. Se der tudo certo, a gente já volta com as lives. E sim, é hbfs.com.br, quem quiser dar uma olhada. A gente fala sobre marketing, gestão. Também tem lá todas as indicações de profissionais da imagem e som, só em indicações. Assim como indicações de várias outras ferramentas também que vocês podem dar uma olhada. Isso aí. Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter topado. A gente vai deixar todos os links dele nas descrições de todos os lugares, Spotify, do YouTube, tudo certinho pra vocês, tá? Rafa, e o que a gente tem pra hoje, hein? Qual que é o filme de hoje? E hoje temos o filme Náutica, do Vale do Vento, uma animação... Boa pronúncia, gostei. Então, com pronúncia, porque eu assisti esse filme e eu peguei a pronúncia em Exato. japonês. Náutica, do Vale do Vento, animação de 1984, com direção do Hayao Miyazaki, e que vai contar aí a história de um planeta que sofreu com a Guerra dos 7 Dias de Fogo e transformou tudo no Mar Podre, que é um lugar tóxico com animais gigantes e plantas modificadas. E é nesse cenário que a nossa heroína, a Náutica, luta para salvar seu povo de uma tropa que quer conquistar tanto o Vale do Vento quanto toda a natureza. E eu já quero começar aí perguntando então pro Pedro, por que você escolheu esse filme? O que você mais gosta nele? Primeiro, parabenizar aí pela pronúncia. Geralmente É só uma uma coisa coisa japonesa que eu sei fazer. mas... Olha, o Rafa é russo, é francês, ele domina tudo. Você pode perguntar pra ele. Mas quando vocês me falaram, o engraçado foi que quando vocês falaram que vocês tinham o podcast de Depois do Fim do Mundo, cenários pós-apocalípticos, esse me veio direto na cabeça. Então,
depois quando eu fui olhar na lista, eu até pensei, eu acho que talvez não esteja. Aí tanto que o Rafa falou, ele mandou a lista, eu falei, vou dar uma olhada. Aí passou 3 segundos, eu falei, não, vamos falar de Náusea mesmo. E o mais legal de a gente estar falando dele agora é porque é um cenário totalmente possível no nosso mundo atualmente, Sim. onde um vírus toma conta e todo mundo tenta fugir dele. Só que já deram um spoiler logo de cara, assim, né? No filme, pelo menos todo mundo sabe que tem que usar máscara. Sim. Exato, eles ainda estão melhores lá. Eu achei também. Muito mais Mas espertos. existe essa correlação, né? Que eu não sei, na verdade eu não vi a tradução correta, o Rafa. É mar podre, mar da podridão, mas acho que eles falam os ambos, né? Utilizam esses ambos termos para se referir. Sim. Que é realmente a floresta, que tem todos os esporos assim venenosos que contaminam e matam os humanos, né? E os insetos que vivem normalmente nela, sobrevivem como se fosse uma floresta comum. E é muito igual pensar assim, esse vírus no ar que mata a humanidade e se espalha de uma maneira exponencial ou realmente apocalíptica, né? Sim. Por causa dos erros humanos. Assim, é muito similar com uma realidade nossa, infelizmente. Sim. Pois é, infelizmente. Agora, a coisa mais interessante que a gente vê que chama mais atenção é a protagonista. É a maneira como a protagonista lida com o que está acontecendo lá naquele mundo. Então, além de... o que... Ver se eu entendi certinho a história. Porque ele também tem, né, bastante coisa. E ele é um filme mais antigo. De que ano que é mesmo filme, Rafa? Você falou? 84. 84. Isso. Então, ele é pré-estúdio Ghibli, ou Ghibli. Sim. Exato, foi o filme que inspirou a formação do estúdio. Então, ele tem um outro ritmo, tal, então várias coisas acontecem ali, mas pelo que a gente entende, então teve aqueles 7 dias do fogo, é isso? Isso. E depois disso, a natureza reagiu, então é uma reação da natureza, que começou a surgir todos aquela floresta tóxica para os seres humanos. Então é como se fosse assim... Aquele negócio que a gente sempre fala, né? O ser humano é o vírus da Terra. Porque foi pra isso. Foi só uma reação, como se fosse uma inflamação, sabe? Uma doença que a natureza teve. E eles tiveram que reagir expulsando, de alguma maneira, né? Os invasores, quem estava fazendo mal para aquele organismo. Que eram seres humanos. Então, os 7 dias de fogo foi uma guerra que acabou com grande parte da humanidade, e depois disso tem toda essa... Mas o ser humano, né? A gente fala das baratas, gente, mas persiste, o ser humano persiste. Eu acredito que isso ia acontecer, gente, já adiantando a nossa pergunta final. Eu acredito que isso ia acontecer porque o ser humano persiste, né? Tem a guerra... Tem uma floresta tóxica que quer acabar com o ser humano, mas eles estão ali. Estão ali e estão guerreando ainda. Então a gente tem essas duas nações inimigas e o Vale do Vento, que é um povoado praticamente, né? Pequeno ali, sim, onde a Náusea, que é a princesa dali. Quer dizer, povoado tem princesa? O que eles são? Eles são um reinado, eles são um pequeno reinado. É um pequeno Se eles têm reino. princesa, é um eles são povoado porque são realmente umas... sei lá, 300 pessoas, vamos dizer assim. Sim. Mas é um pequeno reino, realmente. Porque o rei, né, existe. Sim. Ela tem um cargo ali que nem o da Rainha da Inglaterra, assim, que é mais decorativo, talvez. Porque, não sei. Mas não sei se o pai dela tava reinando de verdade, mas... Enfim, ela inspira o povo dela. Porque tá tendo guerra, tem a destruição da natureza, tem tudo isso... E ela surge como essa voz do ambientalismo e do pacifismo ali no meio. Que, aliás, meio que uma lição que ela aprende. Então, essa nação, assim, eu entendo aquela cena dela em que ela reage com violência. Dá pra entender, porque acabaram de matar o pai dela. E são filho da mãe, né? Aquela nação. Deixa eu só lembrar quais são os nomes das nações inimigas aqui, gente. É Toruméquia ou Toru... Que, meu? É Toruméquia, eu acho que é.
Que Sim. tem a outra princesa, que é como se fosse a antagonista da Náusica, que também é uma princesa, assim, Sim. que é totalmente voltada à violência. Sim. Ela é quase a vilã ali, né? Mas que se arrepende no final. O Miyazaki gosta disso, né? Que ninguém é realmente mal, tem sempre... Sim. No final fica tudo bem, o pessoal... eles são muito... No caso dessa princesa, ela é muito guiada pelo medo, porque ela perdeu os membros por causa de um desses insetos gigantes. Então, esses insetos gigantes que dominam ali o mundo da Náusica. Eu tô chamando de Náusica, tá? Eu não estou usando essa pronúncia perfeita do Rafa. Porque a gente aqui é portuguesado mesmo. Mas é isso, então ela surge como essa voz do pacifismo e ela fala assim, não, gente, a gente tem que entender. Porque é verdade, a natureza, ela, só porque ela tá acontecendo coisas, às vezes desastres mesmo naturais e coisas que acontecem, e os animais ali estão reagindo, eles estão reagindo a algo que os seres humanos estão fazendo. Então, não quer dizer que eles são o inimigo agora e que eles têm que ser derrotados. Ela acredita que tudo pode viver em harmonia e ela cria até modos de purificar a terra, de purificar aquele ar e dá, né, depois a impressão de que ela conseguiu lá no final. É muito lindo, né? Miyazaki, né? Não adianta. Então, ele gosta dessa lição ambientalista e do pacifismo e de se entender e entender o outro, né? Exato. Um dos pontos fortes desse filme, que todo mundo exalta, assim, é que ele não segue aquela narratória do herói comum, né? Então, o que é basicamente a narratória do herói? Pensa no Senhor dos Anéis. É alguém que recebe um chamado, vai passando por dificuldades, tem uma caída, supera, no fim vence o mal, aquele mal, bem, aquela dualidade, né? Eu sou bem, existe mal, e na Náusica não existe esse bem e mal, porque por mais que a gente ache que existe a antagonista, que é o que a gente falou da princesa, mas, que nem a Ellen falou, ela não é que ela é mal, primeiro que ela está tomada pelo medo, e é interessante, aí voltando no paralelo com hoje em dia, as pessoas estão tomadas por medo e tomam decisões horríveis, baseadas em puro medo, assim. Sim. E também da parte da ignorância, mas quando a gente fala ignorância, não é... Todo mundo, a gente tem uma cultura de falar que uma pessoa é ignorante como se ela fosse burra ou algum outro incapaz adjetivo. de aprender. Não Isso. Na verdade, é que ela não tem o conhecimento mesmo. Então, do mesmo jeito que a princesa não tem esse conhecimento e tudo que ela vem vivendo até o momento da história, né, é guerra, aquele famoso, né, não lembro exatamente o termo, mas um meio que transforma as pessoas, é a pessoa que nasce ruim ou é o meio que transforma a pessoa em ruim? O filme inteiro, ele não existe, na verdade, então, essa questão do bem e do mal. É tudo ambíguo, né? Então, primeiro você acha que o mal são os insetos ou o veneno. Na verdade, depois, ao longo do filme, você vai entendendo que eles só existem. Eles existem do jeito dele e você precisa aceitar, assim como várias outras nações nossas hoje existem do modo delas, não significa que eles são ruins, maus ou errados, né? Eles só estão vivendo do jeito que eles supostamente viveram há muito tempo. Sim. Então, ele mostra depois aí que, na verdade, essa outra princesa, ela estava com medo e ela vai aprendendo com a Náusica, né? Demora um pouquinho, ela faz bastante coisa errada ao longo do filme, né? Mas ela demonstra esse outro lado, que as pessoas conseguem aprender e entender o outro lado, né? E voltando num ponto que a Ellen falou, né? Também que do próprio apocalipse que aconteceu no mundo, né? Da Náusica, do filme, da história, que os 7 dias de fogo que o Rafa comentou foi que os humanos criaram armas bionucleares, pode-se dizer assim, né?
que é como se foram 10 gigantes que cuspiam fogo, assim, mas gigantes muito gigantes, não sei nem dizer, assim, acho que o prédio mais alto do mundo lá, que fica em Dubai, mais ou menos daquela altura. Então, que eles cuspiam fogo e praticamente varreram a terra. Sim. E essa floresta veio depois disso. E o que já que pode dar spoiler, né, Ellen? À vontade, aqui não tem como, a gente fala da spoiler mesmo. O que a Náusea aprende foi que a floresta nasceu porque esse fogo, né, deles terem varrido a terra praticamente, contaminou o solo. Então, o solo contaminado e queimado, a única coisa que sobreviveu, como não tinha vida, foi algo contrário à vida que existia ali, né? Uhum. Então, a vida ela nasceu totalmente oposto do que era ali. Então, ela já nasceu num mundo contrário ao que existia. Uhum. E, voltando agora na antagonista, começa essa guerra entre as duas nações, que o Vale do Vento não está envolvido. Na verdade, essa nação Torumekia, se a gente estiver falando certo. Daqui a pouco eu procuro aqui. Tranquilo. Aqui só o Rafa que domina, gente. Pode falar do jeito que seja melhor. Na verdade, ele só vem um jeito de aproveitar o Vale do Vento, que é um lugar que, devido à brisa do mar, né, o vento que vem do mar, ele empurra o veneno contrário. Então, aquela orla ali, né, que é o vale, o vento passa ali e não deixa nada entrar no vale, porque fica empurrando para cima. E o vale todo ele é ecossustentável. Não sei se essa é a melhor palavra, mas eles geram energia a partir do vento. Sim. Eles puxam a água com o moinho também, que é tudo em função do vento que eles fazem. O que essa antagonista, ela entra em guerra com a outra nação, que eles já estavam em guerra, né, na verdade. Sim. Mas o principal ponto dessa princesa é que ela descobre que a outra nação manteve incubada um desses gigantes, né, uma dessa arma. Então ela quer isso, e é aí que o Miyazaki, né, e todo mundo por trás da história, eles tentam mostrar o absurdo que é o pensamento atual, que é você tentar a paz através da guerra. Então ela quer uma arma suprema e fazer uma guerra ainda maior, porque na visão dela isso vai trazer a paz. Então, o que vamos pensar assim, os Estados Unidos chegando no Oriente Médio e falando, eu vou trazer a paz aqui. Exato. É muito isso. 20 tanques. Não, muito interessante que vocês falaram da dualidade, né? Mas pelo que eu vi, parece que é uma característica meio do anime, né, isso. Porque, assim, eu sinceramente não sou um consumidor de anime, tá? Inclusive, eu nem sabia que a palavra anime significava, tipo, fazer uma pesqua para este episódio. Porque na minha cabeça... Ô, louco, Rafa, que isso? Naruto, Rafa, nunca assistiu Naruto? Na minha cabeça era só série animada. Aí eu falei, será que esse filme é um anime também? Só que eu fui descobrir que, na verdade, anime, né, pros japoneses, eles usam para qualquer tipo de animação, inclusive animação estrangeira, né? Por exemplo, a animação brasileira para eles é anime também. Só que aqui pro Ocidente, que a gente tem esse costume de colocar anime como qualquer animação japonesa. E aí foi que eu entendi mais ou menos, espero que seja certo, que, por exemplo, o Náusica é um anime. E pelo que eu pesquisei, o anime tem justamente essa característica, né, de não ser um produto totalmente para criança, porque diferente de Hollywood, né, que faz animação para, não sei, crianças até 12 anos, aqui o anime ele tem essa função de contemplar também os adultos, né, então ele chega tipo até 50, tanto que muitos animes são violentos, né, tratam de assuntos mais pesados, igual esse daí, o Náusica, no caso, é basicamente falando de assuntos muito... tipo, obscuro, sabe? De tipo, olha o que tá acontecendo com o planeta, sabe? Coisa que as pessoas não têm coragem de falar. Parece que essa é a função do anime na cultura japonesa, e isso é muito interessante, assim. Eu acho que eles conseguiram passar de uma maneira tão legal essa questão ambiental que, se eu não me engano, a única animação que a gente trouxe aqui no podcast que falava de ambientalismo foi o Wall-E, mas o Wall-E é um filme de 2008, se eu não me engano. E aqui Sim. a gente já tem no Japão essa discussão que também pesquisei isso, porque eu tava muito nessa dúvida, né? Por que, né, o meio ambiente tá aqui como tema, né?
Que eu achei isso muito estranho, um filme de 1984, né? Praticamente a animação ali no Japão não estava tão desenvolvida quanto nos Estados Unidos, e a gente tinha um período aí de muita influência dos Estados Unidos no Japão, né? Porque é aquele período que acaba a Segunda Guerra, a gente tem uma troca do imperialismo para a democracia lá, e os Estados Unidos está muito aliado do Japão, né? E o Japão também está tentando se manter aliado aos Estados Unidos. Ou seja, por que vão falar de meio ambiente, né? Praticamente criticar o seu país? E aí eu fui ver que é justamente por conta que na era Meiji, né, começaram-se a industrialização ali do Japão, né, que, se eu não me engano, foi um dos primeiros países da Ásia a começar esse processo. E com esse processo que se intensificou depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma produção de lixo muito grande no Japão. Inclusive poluição, doenças respiratórias, então lá se torna uma questão mesmo. Inclusive, aparentemente, esse movimento de consciência ambiental começou justamente com um grupo de mulheres fazendo protestos no Japão. E eu achei isso muito interessante, porque elas basicamente conseguiram, nesse grupo pequeno, conquistar mais pessoas, né, a juntar mais pessoas nesse movimento e depois chegar justamente no governo, que aí a gente tem justamente a implantação de políticas de governo. E hoje o Japão é um dos países mais voltados para o meio ambiente, a gente pode dizer. Eu não sei a lista certinha, sabe? Mas pelo que eu estava pesquisando, basicamente é isso. Pelo menos nos anos 80, ele foi basicamente o primeiro a ter essas políticas de meio ambiente, sabe? Tanto que a gente depois tem o Protocolo de Kyoto na década de 90, que já é o Japão também se ajuntando nessas questões ambientais. E, gente, eu fiquei maravilhado com isso, né? Finalmente, parece que a população está dando importância ao meio ambiente, que é uma questão que a gente está tendo resultado justamente agora, sabe? Rafa, deixa eu contar sobre Naruto pra você agora. Coisa mais importante. Não, mas anime tem vários tipos deles para vários tipos de público, né? Sim. Então eles até chamam, tem alguns que eles chamam só para meninas, só para meninos de certa idade, só para adultos, só para... Então eles têm vários tipos. Mas numa pesquisa, acho que foi numa pesquisa da faculdade mesmo, Rafa, sobre anime, eu lembro de ver que o Miyazaki, ele não gostava que classificassem os filmes dele como anime. Olha, porque então ele desculpa, achava... Miyazaki. Eu acho que você deveria pedir desculpa pessoalmente pro Miyazaki. Miyazaki, se você estiver escutando... Nossa, você quer que eu... Em nome do... Manda uma cartinha pra ele. Em nome do podcast... Não, mas é que ele deu uma entrevista e ele falou assim, que... Eu não sei também em que época foi isso, que também às vezes, né... Você sabe como o pessoal que tá há muito tempo na indústria... E daí fica de saco cheio, do jeito... esse é o jeito que os jovens estão fazendo hoje em dia, não é certo. Sim. Eu não sei em que época ele deu essa entrevista, mas eu sei que ele disse que o anime virou fast food. Que nem fast food, sabe? Porque eles tinham que produzir, então, se você for ver o ritmo nessas produtoras, nesses estúdios japoneses, é insano o tanto que eles trabalham. E você pode ver que a animação... acaba perdendo qualidade, se você vê essas séries animadas mesmo. Então, às vezes, tem lutas em que aquele negócio de eles mexerem, eles fazerem uma gracinha com a animação e ficar tudo distorcido, que eles chamam que, eu acho que é fora de forma, uma coisa assim. Eu lembro que tinha uma expressão para isso. E que também, muitas vezes, aparece a animação, o corpinho do personagem parado e só a boquinha mexendo, ou repetindo várias ações que já foi usado em outros episódios, né, de novo, porque eles têm que economizar frames, porque muitos episódios por semana, sabe, que eles têm que produzir. A animação dá muito trabalho, é uma coisa que dá muito trabalho. E lá, que nem novela, às vezes, pra gente, sabe? Tem coisas, assim, que passam em horário nobre e tal. Passava, né? Não sei como que tá a televisão. Não sei se alguém mais assiste televisão no mundo, sabe, gente? Mas, enfim. Eu sei que na minha pesquisa eu tinha lido isso. E por causa disso, o Miyazaki, ele toma muito cuidado com a animação dele. Pode ver que, até mais pra frente, os próximos, eu vou fazer você assistir todos os desse estúdio, do estúdio Ghibli ou Ghibli.
Porque são lindos os filmes, são maravilhosos, e todos têm, tipo, essa mensagem, assim, você sai, assim, tendo esperança na vida, Rafa, sabe? Que é o que a gente precisa. Pense, esse é o primeiro... Tanta desgraça que a gente viu nesse podcast sobre filme pós-apocalíptico. Esse é um filme que você termina pensando assim, poxa, tem uma luz no fim do túnel, sabe? É verdade. A gente poderia ter mais compaixão, a gente poderia resolver os problemas. Mas enfim, você vai ver a animação, é uma animação muito bonita, em que, sabe, o vento bate nas folhas de uma maneira muito perfeita, e o cabelinho do personagem, é tudo muito bonito, e ele toma muito cuidado com a animação, e daí ele ficava ofendido de comparar o trabalho que eles tinham com o trabalho fast food, segundo eles, dos animes. Entendi. Dos estúdios de animes. Mas enfim, esse foi o Miyazaki que falou. Não, mas é isso mesmo o que a Ellen falou. Eu fui lembrando várias curiosidades. O que o Rafa falou, a Ellen falou, vou tentar, se eu não esquecer nenhuma agora. Mas realmente o Miyazaki, ele é bem crítico e vamos dizer assim, bem mandão assim, né, com o trabalho deles, tanto que nenhum filme do estúdio até hoje, tirando o último, que é completamente CG, nenhum filme é 100% CG. Sempre tem o que eles fazem na mão mesmo. Sim. E foi até eu acho que o meio do estúdio que o Miyazaki começou, pela insistência do filho dele, que trabalha também no estúdio, a aceitar que algumas partes que não fosse nada principal, fundos, alguns detalhes no fundo também, assim, que começasse a utilizar o CG. Então, ele gosta realmente dessa diferenciação e que as coisas ainda sejam muito manuais nos trabalhos dele. Você estava falando de toda a parte da guerra também, Rafa, e dessa mudança que houve no Japão. Sim. O Miyazaki, por ter crescido, né, ele não participou sim, mas ele vivenciou as duas guerras. Acho que ele fez, não sei, 85 anos agora, não sei exatamente, mas foi aniversário dele esses tempos atrás, inclusive. O interessante é que essa narrativa se mantém todos os trabalhos dele. Então, os 7 dias de fogo que teve no Náusea é uma correlação com as bombas que teve no Japão, que foi uma chuva de fogo que aconteceu no país deles, e é isso que eles tentam retratar, assim, né, o absurdo que isso foi. Mas em outros vários, você pode ver, já que você vai ver todos os filmes do estúdio agora, eu vou fazer, eu também recomendo. Ela me comprometeu. Não, ele vai ver tudo, pode deixar. Essa temática se mantém muito, então você vai ver nos outros filmes dele, sempre ou passa durante o período da guerra, ou tá sendo nesse começo da Revolução Industrial mesmo, é muito presente. Inclusive, o próximo, que se você quiser começar por assiste a Princesa Mononoke, que tem um tema muito parecido também. Esse eu assisti, você acredita? Ah lá? Eu acho que esse foi meu primeiro, porque esse passou na faculdade. Por isso que eu assisti ele. E aí eu fiz justamente a relação com essa questão do meio ambiente aqui, né? Porque os 2 primeiros filmes que eu assisto aí do Estúdio Ghibli falam de meio ambiente. Eu falei, nossa, que estranho. Apesar que eu também assisti nesse meio tempo o Totoro. Totoro é dele, né? Agora eu não tenho nem certeza. Inclusive é o logo do estúdio, né? E a Chihiro, você não viu? A Chihiro eu não vi ainda. A minha menininha linda, Chihiro, você tem que ver. Eu preciso. Você vai ver, tem aí metáforas sobre relações de trabalho, tem muita coisa lá, Rafa. Eu preciso assistir tanta coisa. E tá tudo no Netflix agora, né? Sim, você não tem desculpa mais. A Chihiro, a viagem de Chihiro, na verdade, se eu não me engano, posso estar falando errado também, foi o primeiro, né? Não, por mais que o Miyazaki não goste, foi o primeiro anime ou animação japonesa a ganhar um Oscar. Sim. Ele ficou muito famoso por causa disso também. Sim. E só a gente estar falando a viagem da Chihiro, Princesa Mononoke, o outro tema que você falou, Rafa, dessa coisa que teve das mulheres serem muito forte isso lá no Japão, isso está presente em todos os filmes do Miyazaki, também do estúdio, que as protagonistas são sempre mulheres, muito independentes, muito fortes, muito decididas, assim, contrariando tudo, desde 84. Então, ele já
já vai contra tudo o que está acontecendo na atualidade dele, né? E até hoje, assim, se a gente for pensar, sempre mantendo como protagonista uma personagem feminina muito bem decidida, assim, vamos dizer. Uhum. E elas são todas maravilhosas, viu, Rafa? Já falando pra você, pra te incentivar a assistir. Gente, eu vou assistir. Ao contrário das Power Girls americanas, que às vezes eles erram, eu acho, que eles querem colocar, não, vamos colocar uma heroína forte, e daí ela perde a personalidade. E todas as protagonistas do Miyazaki, elas têm um arco, elas aprendem alguma coisa, e é tudo... Sempre é aprender compaixão, é sempre aprender esse caminho, sabe? Todas as lições dele levam ao mesmo lugar, da compaixão, de você entender o outro, sabe? É muito bonito o que ele faz, enfim. Não é só, elas não são fortes porque elas só saem na porradaria, entendeu? Elas são fortes porque elas se entendem, elas têm uma jornada para se entenderem, como deve ser. E o exemplo disso na Náusea, que é até voltando no paralelo agora com o nosso cenário 2021, que é a Náusea, esse aprendizado dela tem 2 pontos. Ela é a primeira a entender que os humanos podem coexistir com esse mar podre, né, com esse mar venenoso. Existem meios de coexistir. E tudo que ela faz é para tentar parar essa guerra e tentar mostrar, né, isso, que um pode conseguir entender o outro. Só que o mais interessante, que tem a correlação com a atualidade, é que ela descobre isso a partir da ciência. Então, ela, escondida, tem um quartinho, um laboratório dela, que ela pega as sementes dessas árvores que crescem nessa floresta contaminada e cultiva num solo purificado, numa água purificada, que vem tudo do processo que eu falei, né, dos moinhos lá do Vale do Vento, que puxa as coisas muito do fundo da terra, né, que não passaram por onde a terra foi queimada. E essas sementes que lá nessa floração contaminadas, ela cresce lá e elas não produzem mais veneno, estando em condições purificadas. E o interessante disso, da Náusea, é que ela descobre isso e, vamos dizer, por ingenuidade, né, porque ela ainda está crescendo, o que a Ellen falou isso, todas essas protagonistas, elas estão crescendo ao longo da história, fica muito nítido, né, como que elas evoluem muito bem ao longo das histórias, e ela tem um mentor, que acho que é Yupa, que chama, que é, assim, o desbravador, o cientista, o guerreiro mais reconhecido, assim, ele é reconhecido no mundo inteiro, porque a vida dele, depois que ele saiu da guerra, de ser um guerreiro muito famoso, né, ele foi considerado o melhor espadachim, ele dedicou o resto da vida para achar uma solução, e até bem no começo do filme isso mostra, na verdade, ele persegue uma história um conto, né? Então existe um conto que um homem também vai aparecer, surgir e como se fosse Jesus, assim, vai botar a paz, vai expulsar o veneno, vai acabar com a guerra, e ele percebe, a vida dele é tentar achar esse homem meio, vamos dizer assim, meio celestial, né? E ele reconhece o quanto que ele estava errado o dia que ele acha, né, esse laboratório escondido da Náusea e ela cultivou tudo aquilo. E a partir daí que ele começa a entender, tipo, né, teoricamente o mentor estava o tempo inteiro errado e é interessante isso também, que é uma coisa que continua nas histórias do Estúdio Ghibli, que é isso, que a Náusea, ela valoriza muito, né, a história, as pessoas mais velhas, né, as pessoas mais velhas são muito bem respeitadas em todos os filmes, reconhecidas, só que os filmes eles mostram isso, como uma geração mais nova conseguem ver as coisas de outro jeito, e enquanto muita geração antiga, por mais que eles sejam pessoas boas, corretas, que é isso, né, é o cara mais idolatrado, ele era muito bom, só que ele persegue uma coisa, um sonho antigo,
e recusa não recusa também, voltando na questão da ignorância, por ignorância mesmo, não julgando ele, né, mas ele não conseguia abrir o olho para ver, né, que realmente existe um outro jeito, que é o que acontece de novo em 2021. Sim. Tem muita gente que fica presa às coisas antigas, né? Bom mesmo era na minha época. Na sua época que não tinha vacina, que não tinha remédio, né? Exato. E as pessoas tomam remédio e falam, não, bom era na minha época, a gente tomava chá. E não tinha cura para várias doenças. Então, gente, como eu falei, eu não sabia de anime, né? Não sabia de nada, então fui pesquisar um pouco mais. E notei, né, que eles têm os olhos muito grandes. Vocês sabem por que isso? O Rafa, foi justamente por essa influência que você comentou. Porque quando começou, né, a época Meiji, que eles começaram a ver pessoas que não tinham os olhos puxados, eles acharam isso muito interessante. Sim. E até era uma coisa que eu estava discutindo esses tempos, né, eu tenho um grupo de marketing também, né, até por causa do HBFS, que a gente fala como a gente não percebe que a influência americana é muito forte ainda hoje em dia, assim. Como, tipo, os principais filmes ainda são americanos. Porque eu tava vendo um vídeo do Átila Lamartine, não sei se é isso exatamente. Eu acho que eu acho que é Maria. Hoje em dia falou Átila, a gente sabe quem é. É o cara que fala da Covid pra nós. E ele tava falando do efeito Instagram. Então, que o Instagram e o TikTok, né, que todo mundo usa esses filtros e as pessoas estão acostumando a só gravar vídeos utilizando esses filtros. Só que todos esses filtros remetem ao padrão americano. Aquele ideal, tipo, de bonita, atriz e ator americano, todo mundo quer ser desse jeito, loiro, pele lisa, o que existe aí, ele também fala daquela harmonização facial, né, assim, Sim. que o rosto fica quadrado, assim, praticamente. E quanto isso é forte, e isso também traduziu na história do Japão. Sim. Então, até que é engraçado, existem várias, eles até estão tentando combater isso, existem várias frentes lá no Japão que combatem isso, porque não só isso, como aquele ideal, você pode ver, graças a Deus o Miyazaki não segue muito bem isso, então você pode ver até que os olhos, eles são um pouquinho maiores do que se tiver, mas não são exagerados, como nos animes, né? É verdade. São produzidos lá. Verdade. Mas aquele no Japão... estilo kawaii deles. Isso, é isso mesmo. O kawaii, que foi quando eles começaram a ter esse contato com a cultura ocidental, e veio esse kawaii que é basicamente muito focado na mulher, obviamente, né? E são pernas longas, a cintura praticamente um absurdo, não existe uma cintura costela como não essa. Precisa, pra quê? E é por causa dessa influência ocidental, isso ficou muito padrão, assim, nas produções do Japão, animes e mangás, Sim, não, então a minha pesquisa está corretíssima, porque eu ia falar basicamente tudo que você falou. Porque é isso, gente. Na verdade, começou assim, na era Meiji, começou a surgir, né, nessas ilustrações que tinham ali no Japão, essas personagens femininas com os olhos arredondados e maiores, sabe? São chamados de figuras de Jojoga. Nos mangás, aparentemente, quem refinou esses olhos grandes foi o Nakahara Junshi. Não sei se falei certo, tá, gente? Talvez eu tô até falando com sotaque chinês, porque eu fiz uma semana de chinês. Vai saber, ó, as minhas loucuras. E a ilustração desse Nakahara é muito semelhante à pintura que ele faz com a da Margaret King. Eu não sei se vocês lembram dela, mas ela é a pintora que faz as crianças os olhos grandes. Gente, os traços são muito... Eu acho que ela se inspirou nele, assim, de certa forma. É muito parecido. Só que aí, durante a Segunda Guerra, essas ilustrações com os olhos grandes foram proibidas, então, pelo governo japonês, né, por serem americanas demais, né?
Então você está americanizando demais e como eles eram países inimigos durante a Segunda Guerra, não queremos olhos arredondados e grandes aqui, então sai fora. Só que quem praticamente traz de volta vai ser o Osamu Tezuka, que eu e Ellen, eu acho que a gente conhece um pouquinho, porque a gente fez um trabalhinho, né, na faculdade. Que é o autor do Astro Boy, eu acho que é o trabalho talvez mais famoso dele, mas tem também o Kimba, que é basicamente o Rei Leão japonês, na verdade é a cópia. Que copiaram, olha a denúncia Disney aí. Copiaram. Copiaram do... É verdade. Mas não é só o Japão que copia os Estados Unidos. Então, exatamente. Mas o Tezuka, como o Pedro falou, se inspirou bastante na Disney, né? Porque naquela época, década de 60, se eu não me engano, a gente já tinha os desenhos da Disney aí explodindo e o Tezuka adorava os filmes da Disney, então ele aproveitou e capturou isso porque pra ele é uma coisa de os olhos redondos conseguem passar mais emoção, sabe? E os olhos no anime tem essa questão de serem a janela da alma mesmo, né? Eu acho que aquela frase lá, eu acho que descreve talvez muito os sentimentos, a descrição dos olhos é muito importante e até hoje tá aí, né? Os olhos grandões. Eu não sabia desse debate que tá tendo agora, dessa influência cultural, se tá sendo ruim ou não, se eles querem voltar para um estilo, né? Um olho menor, não sei. Eu não sabia disso. Sim, e de novo, né? Eu acho que, inclusive, a gente tem que começar a estudar isso, o que acontece no Japão, que as mulheres têm tanta liderança que... Mas, principalmente pelas mulheres estarem sofrendo muito com essa padronização, tanto que existe no Japão, além de todas as coisas estranhas que existem no Japão, obviamente, é comum cafeterias, né? Que as mulheres se vestem daquela roupinha de empregada, sim, bem tradicional. Sim. É muito comum isso. E é muito bizarro, porque não é nenhuma empregada... Eu não sei como são empregadas domésticas. Eles nem têm, né? Porque eu acho que tem muito... A família de classe média, digamos... eles limpam a casa, eles se dividem pra limpar. Não é igual aqui no Brasil. Aliás, só aqui no Brasil que a gente tem, tipo, pobre... que tem empregada doméstica, sabe? Que fala, ai, meu Deus, é chique, limpa a minha casa, a moça que vem. Mas assim, lá era assim, então eu acho que é uma roupinha meio francesa, até parece. É bem aquele padrão, o preto, o aventalzinho. Europeia a roupa. Não sei, não é tiara, né, mas é aquela que tu põe na cabeça, o coque, bem aquele padrãozinho tradicional, como aquela idealização de empregado, né. É muito Mas aí, até por causa disso e obviamente, o que acontece com as mulheres de ficarem prejudicadas por essa padronização, idealização, um grupo eles falam mangakás, né, que é quem escreve e desenha mangás, um grupo de mulheres, elas começaram a fazer totalmente contra, até porque elas decidiram, porque além de o Japão tá indo muito para essa linha, tipo, então... Obviamente, não sei se quem já viu um pouco do universo anime, mangá, as mulheres têm uns seios fora do comum, né? Então, curvas totalmente fora do comum, e elas começaram a montar... além disso, eles estavam cada vez infantilizando as personagens femininas, cada vez mais, então... Sim. Tipo, inclusive de falar assim, a personagem tinha 25 anos, ela parecia de 14. Não, mas é o estilo, sabe? Ou pior, mas assim, não vamos entrar nisso, porque tem coisas piores. Então, aí elas se uniram e falaram, não, chega, e começaram a realmente voltar, né? Não, vamos começar a aplicar um padrão humano, assim, humano só, não é um padrão absurdo, Exato. Um padrão humano. E é muito interessante. Aí você está falando só o que eu lembrei também. Fica muito claro essa mudança no Japão, porque as pinturas da época imperial, se vocês olharem, não sei quem já conhece um pouco de cultura japonesa, aquelas pinturas, como que eu posso tentar retratar falando, né? Mas... a pele bem clara e os olhinhos eles eram bem pequenininhos, assim, eu não sei se alguém já viu aquelas pinturas antigas japonesas que é um samurai, ou é alguém, pessoas Sim. em casas de banho, ou numa flor de cerejeira, numa árvore cerejeira também. Então,
você vê nessa mudança. Por que mudou? Por causa dessa influência. E antes o olho era totalmente pequenininho e roupas tradicionais mesmo, e de repente a roupa ficou curta, o olho ficou grande. Gente. Pois é. Mas assim, uma coisa que a gente pode falar se fosse um final americano, pense o Capitão América no Vale do Vento, gente, tentando resolver isso. Como é que ele resolvia? Na pancadaria. Entendeu? Não tem, ele ia derrotava todo mundo, e no final ele tava quase, aí você achar que ele ia perder, daí não, ele se levanta de novo, ele fala, eu posso fazer isso o dia todo, e daí ele vai lá e derrota todo mundo, e daí mata todo mundo, tá tudo bem. Então, nessas partes, pelo menos nesse cantinho do estúdio Ghibli, a gente pode ver que ele tem uma maneira mais oriental, mais dele, falar dele, mais Miyazaki de resolver os problemas. E então nisso tem diferença, pelo menos fico feliz que nisso a influência americana não alcançou esse estúdio que eles têm muito cuidado com qual é a lição que ele quer passar nas suas obras, sabe? O legal do estúdio também, que pode ser analisado em todos os filmes, é que, você falou isso, Ellen, né, de manter essa tradição do Japão, realmente, a tradição do Japão de tudo ter alma. Então, por isso que não tem nada drástico, né, assim como essa temática hollywoodiana, ou até a bollywoodiana também é muito... A tradução dos Estados Unidos com dança, praticamente, né? Mas nos filmes do Ghibli, você pode ver que tudo tem alma, inclusive poeira. Então, poeira tem alma. Então, se até poeira tem alma, eles vão mostrando que o resto inteiro, tipo, você tem que... Tudo que você for tratar, assim, você precisa tomar cuidado. Então, as casas têm alma. E, inclusive, da princesa Mononoke, ele mostra realmente ela vivendo no mundo das almas. E aprendendo novamente a coexistir isso, né? Que as almas não são almas más. Tem almas que ficam perdidas, que a Mononoke também dando um spoiler, né? Na verdade, as almas perdidas foram essas que não foram encaminhadas para viver com tranquilidade, né? Assim, depois. A gente tem que viver pensando, eu acho que essa é uma ótima maneira de viver. Viver pensando que tudo tem alma, que você tem que tomar cuidado com tudo, que você é só parte... Falei de organismo, que você é só parte desse organismo que é o planeta, né? Nós somos todos parte aqui, junto com os outros animais, juntos com os vegetais, junto com tudo, não pode, sabe? A maneira como a gente sempre fala disso aqui, né, Rafa? A maneira como a gente está produzindo e consumindo já chegou faz muito tempo em um nível insustentável, e por isso que a gente tá do jeito que tá hoje em dia e meio desesperado, porque o aquecimento global tá batendo nossa porta, faz muito tempo. Sim. Não, e é com essa da Ellen que a gente vai para nossa pergunta final. O apocalipse de Náusica vai acontecer? Aqui entra A gente tem todo um efeito sonoro. Bom, já está acontecendo, né? Como a gente pode falar. Olha, sim. Em partes, ele já está acontecendo. E aí, como é a pergunta final, eu já vou dar o spoiler do fim do filme. Que é interessante também que a Náusica, ela vai crescendo ao longo do filme. Só que ela não sabe como parar a guerra entre os humanos e os insetos da floresta da podridão. E ela simplesmente... Quando eles estão em guerra, ela vai no meio e ela é literalmente atropelada pela guerra. E quem chega numa solução é nesse ponto que se dá a solução, porque o mar de insetos, na verdade, a hora que ele atropela ela, eles entendem ela e entendem o que está acontecendo. E os humanos olhando os insetos, entendendo ela, né, até... Eles tocam nela e talvez acessam a memória, não fica muito claro, é tudo subjetivo, mas eles vendo isso, eles falam,
que realmente existe uma coexistência. Mas esse cenário, obviamente, apocalíptico, a gente está vivendo na pele hoje em dia. Se as pessoas não usarem máscaras, Sim. se as pessoas continuarem fazendo guerra, que é um padrão que já está, ele é totalmente viável e pronto para acontecer novamente. Gente, eu acho que se a gente vai ter um apocalipse onde depois as pessoas viram a amiga dos animais, que a única alimentação delas vai ser semente, e que ainda eles valorizam o trabalhador, porque tem um personagem que fala, que tá descrevendo a Náusica, e tá falando assim que ela adora as lindas mãos de trabalhador dele. Ou seja, eu espero que esse apocalipse aconteça sim, tá? Já que é mais um pedido de esperança. Então, quero que aconteça. Rafa, concordo, porque aí é uma monarquia, mas é uma monarquia justa, né? Se for pensar. Não, porque uma princesa olha que dessa... Gente, olha, vote Náusica aí pra minha presidenta, tá? Eu também acho. Olha, se eu ia falar uma curiosidade, que eu descobri que Náusica é o nome de uma personagem da Odisseia, de Homero, Olha. sabe? O Miyazaki, ele tava lendo uma antologia com contos gregos e tal, e nessa antologia a Náusica era... Não tem muito a ver com o que ela é na Odisseia, mas nessa versão que ele leu, ela era uma amante da natureza. Aí, tipo, clicou e falou assim, vou fazer uma personagem que é amante da natureza, sabe? Que bem legal. Mas, eu concordo, eu acho que a gente tem que votar na Náusica, ela é a melhor governante no momento. No momento de crise, pensa, olha, ela governou no momento de crise, guerra, crise ambiental, tudo que, Sim. tipo, um negócio, uma coisa tóxica que você tem que usar máscara, tudo que a gente tá vivendo agora, ela é a governante perfeita. Eu vou começar amanhã a minha campanha para a Náusica, vote para ela, eu não sei se ela tem idade para abrir, mas a gente dá um jeito. Para, sei lá, 2022? Quando que 2022 Sim, vamos tentar. Apesar que vai ser a gente vai ter que dar um golpe aí, né? Porque a gente vai instalar a monarquia. Então... A gente vai ter que... Então, em vez de ficarem... O que estão chorando por um povo de portugueses, nada a ver aí? Sim. Gente, vamos trazer a monarquia do Vale do Vento, melhor coisa, eu acho. Essa monarquia eu aprovo, Rafa. Eu também. Concordo com você. Mas é bem o que vocês estão falando mesmo. O Miyazaki, ele apresenta o Vale do Vento como o mundo ideal. Sim. Que é totalmente sustentável, onde tudo que é produzido é distribuído igualmente. Quando fala, é comunismo, é o básico. Pronto. A gente enganou vocês, gente. Era sobre comunismo. Na verdade, você chegou até agora. Pra você que escutou até aqui. Mas o Vale do Vento realmente, talvez não seja, né? Aí a gente já está botando palavras na boca do Miyazaki, mas é o mundo ideal para ele. Realmente, onde os mais velhos são respeitados, embora ele mostre que uma geração mais nova tem um conhecimento um pouco mais atual e soluções novas, mas onde todo mundo trabalha, é tudo distribuído, vive em conjunto com a natureza. É isso que ele está tentando demonstrar com o Vale do Vento. É isso aí. E vocês, pessoal? Vocês vão votar na Náusica para 2022? O que vocês acham que eu devo fazer com os insetos gigantes que estão aparecendo na minha janela? Vocês podem responder pra gente nas nossas redes sociais, que é @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook, Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter participado. Obrigado. Eu que agradeço, e se tiver mais histórias pra gente falar sobre o fim do mundo, a gente pode voltar um dia aí. Opa, com certeza, super beleza. convidado. Sim. A gente vai deixar, então, todos os links do Pedro nas redes sociais e no Spotify e no YouTube, tá, gente? Sim. Então, confiram lá. É muito legal as lives que ele tá fazendo, e ele fala muito sobre o mercado de trabalho e sobre marketing. É umas coisas que a gente tem precisado e aprendido muito agora, tentando entrar nesse mercado muito, muito difícil, né? Mas não é impossível, né, Pedro? Bom, muito obrigado por escutar até aqui. Náusica 2022, Ellen, Bunker 002, câmbio desligo.
Gente, muito obrigado por escutarem até aqui. Quero muito agradecer aí o Pedro por ter aceitado esse convite maluco, que é o nosso podcast. E Náusica comunista para rainha daí desse planeta, tá? Do planeta inteiro mesmo. Rafael Bunker 03, câmbio, desligo.